Bom, pessoal, a ideia desse vídeo aqui consiste em mostrar como podemos, através de um Arduino Nano ou um Arduino Uno e um dispositivo I2C, conseguir identificar e saber qual o endereço a qual um dispositivo I2C que nós compramos, por exemplo, no AliExpress, no eBay, na GeoExtreme ou em algum outro site genérico, e qual o endereço dele. Essa necessidade de saber o endereço se deve bastante ao fato de que, primeiramente, a comunicação I2C funciona baseada em um barramento, onde nós podemos ter vários dispositivos conectados simultaneamente, porém cada um com um endereço específico. Logo, não podemos ter dois dispositivos com o mesmo endereço, já que isso causaria um conflito, os dados viriam errados, enfim, ia causar muito problema. E um outro fato é que quando a gente compra equipamentos da China, existe uma grande dificuldade em se encontrar documentação válida para aquele equipamento, já que normalmente quando a gente compra, podem ter fornecedores diferentes, a compra pode ter sido feita de um fornecedor que segue uma especificação específica, em especial, e outro vendedor que segue outra especificação. E isso dificulta todo o processo de identificação do dispositivo e manuseamento do mesmo. Então essa necessidade se surge e eu vou mostrar para vocês como construir um scanner de I2C bem simples, em que a gente vai precisar simplesmente de um Arduino Nano e um dispositivo I2C, que no caso é o dispositivo que a gente quer identificar. Para poder fazer isso, nós iremos inicialmente definir as bibliotecas que nós iremos utilizar, que no caso vai ser apenas a ware.h. Essa biblioteca ela vai servir simplesmente para fazer a ponte de comunicação entre os dispositivos I2C e o nosso código, ou seja, vai ser através dela que o microcontrolador vai conseguir se comunicar com o dispositivo I2C. Logo em seguida nós iremos também criar duas definições que vão ser basicamente constantes, que nós iremos definir como tempo de leitura e tempo de espera. Esse código também vai estar disponível na descrição, no caso no GitHub, para quem quiser utilizar. Então, basicamente, o que a gente fez aqui? Nós definimos dois temporizadores, que no caso vão ser utilizados para fazer a identificação de tempo. Mas como assim? Bom, o que a gente vai fazer é simplesmente o seguinte. Nós vamos percorrer todos os endereços do protocolo I2C, que no caso vai do 0 ao 127, e para cada endereço nós iremos fazer uma solicitação de comunicação. Se essa comunicação for atendida, nós iremos receber uma resposta, que no caso seria a resposta válida, e caso contrário, nós não iremos receber uma resposta válida, o que identifica que não existe nenhum dispositivo conectado àquele endereço, ou possivelmente o dispositivo está com algum problema. Nós iremos também criar três variáveis do tipo byte, já que como nós estamos trabalhando, no caso, com um microcontrolador, e esse valor, no caso, não vai ultrapassar o valor de 255, que é o limite utilizado por uma variável do tipo byte, que no caso seria um byte. Então nós iremos utilizar esse tipo de variável por uma simples economia de memória, já que o Arduino tem uma memória bem limitada, que no caso são 2 KB. Então, é importante já ter essa noção de gerenciamento de memória e saber o quanto nós iremos utilizar da memória em questão. Então, simplesmente, nós iremos criar uma primeira variável, onde nós iremos percorrer o endereço. Nós iremos também criar uma segunda variável que vai armazenar o código de resultado, que vocês vão entender logo em seguida. No caso, essa variável vai começar com 0. Nós iremos também ter uma variável que, ao fim do código, no caso da nossa função que vai fazer esse scanner, vai informar quantos dispositivos foram encontrados. Que no caso eu vou chamar de dispositivos encontrados. Logo em seguida, caso alguém não tenha conhecimento ainda de função, que é uma coisa bem importante para quem vai programar, no caso, principalmente em linguagens como C e C++, a utilização de função é bem importante, já que dessa forma a gente mantém uma padronização do código e, consequentemente, deixa o código mais visivelmente mais entendível. Nós iremos criar uma função, que vai ser uma função do tipo void, ou seja, ela não vai retornar nada para a gente, com o nome de scan I2C. Vai ser aqui dentro dessa função que a gente vai criar todo o esqueleto do código, toda a parte de
identificação de dispositivo, de mostrar o dispositivo que foi encontrado, enfim, vai ser aqui que a gente vai fazer todo esse processo. Inicialmente, no caso, como a princípio a gente vai mostrar aqui na serial, a gente vai simplesmente utilizar a serial para mostrar toda essa informação. Inicialmente, ao início da função, nós iremos fazer o seguinte. Nós iremos informar que a função foi chamada e que o processo de escaneamento vai começar. Então, nós iremos começar com escaneamento começou. Fazendo assim, o que a nossa serial vai mostrar é que, no caso a gente pode ver no serial monitor, é que ele vai mostrar que o escaneamento, no caso, foi inicializado. Logo em seguida, nós iremos criar um for, que no caso vai começar, no caso vai ser baseado no nosso endereço, que vai começar do 0 e vai até o 127. Porque, no caso, até o 127, no caso, até o 128. Mas por que até o 128? Para quem não sabe, o protocolo I2C utiliza um total de 7 bits para fazer o endereçamento dos dispositivos. O último bit é utilizado para definir se aquele protocolo vai ser feito, se naquele caso o dispositivo vai ser lido ou ele vai ser escrito. Então a gente tem um valor de 0 a 128. Porém, na prática, esse valor é um pouquinho menor, já que alguns endereços normalmente são reservados para que outros dispositivos de maior importância utilizem. E nós iremos aqui também incrementar esse endereço à medida em que ele for sendo executado, que a iteração foi acontecendo. Então, o que foi criado aqui? Nós criamos um for, que no caso vai começar no 0 e vai até o 127, já que aqui ele é menor que 128. E a cada iteração desse for, nós iremos incrementar o nosso endereço. Ou seja, ele vai do 0, ele vai para o 1, para o 2, para o 3, até o 127. Isso basicamente é uma busca exaustiva, já que a gente vai procurar por todos os endereços. Porém, por ser um processo relativamente rápido, não vai levar muito tempo até ele percorrer todo esse espaço de busca. Logo em seguida, a gente vai mostrar, na serial, a seguinte mensagem: endereço atual. Como a gente está fazendo um processo totalmente iterativo, é importante mostrar para o usuário em qual endereço a gente está fazendo a pesquisa em questão. Para poder fazer isso, a gente vai utilizar o serial print e o serial print ln. O serial print vai ser utilizado simplesmente para mostrar a mensagem endereço atual, e o print ln vai ser utilizado para mostrar o endereço em questão, que no caso é com base nesse for, e a codificação que a gente vai mostrar aí. Por padrão, esse tipo de endereço é mostrado em hexadecimal, então eu optei por fazer isso. Porém, você pode simplesmente tirar isso aqui e ver o endereço como se ele fosse um número inteiro. Aí fica a critério do usuário que está fazendo o sistema. Logo em seguida, nós iremos utilizar a biblioteca wire, sendo que nós iremos dar uma inicialização na transmissão através do método beginTransmission. Fazendo isso aqui, nós estamos tentando estabelecer uma conexão àquele endereço que foi definido aqui no for. Então, o que ele vai fazer iterativamente aqui? Ele vai começar do 0, ele vai colocar o 0, vai tentar estabelecer uma conexão. Caso ele não consiga, ele vai para o 1, ele vai para o 2, ele vai para o 3, até que ele chegue até o 128. Ao estabelecer uma conexão, nós iremos logo em seguida fechar essa conexão. E é aqui que entra a variável código resultado. A comunicação serial, no caso no Arduino, no caso na biblioteca wire, quando nós estabelecemos uma conexão e fechamos essa conexão, por padrão, quando nós estabelecemos a conexão, nós não temos nenhum retorno de função. Ou seja, a gente fez aqui o wire.beginTransmission. Nós tentamos estabelecer uma conexão. Porém, ao código ser fechado, o que ele vai fazer? Ele vai retornar um flag de resposta que vai informar se aquela conexão foi fechada com sucesso ou se aconteceu algum problema durante o processo de fechamento da conexão. E é aí que entra a solução do problema, já que dessa forma a gente consegue saber se um dispositivo foi encontrado ou não. A única coisa que pode atrapalhar é você desconectar o dispositivo durante esse processo. Porém, eu acredito que ninguém vai fazer isso, né? Porque é uma questão óbvia.
Ou seja, você vai manter o seu dispositivo do jeito que ele tem que ficar e aguardar todo o processo até o final. Normalmente, essa função endTransmission, que no caso está dentro do objeto do tipo while, retorna 3 valores em específico. Inicialmente, ela retorna 0, caso o funcionamento tenha sido feito com sucesso, caso o dispositivo tenha retornado o fim da transmissão com sucesso, ou seja, houve uma comunicação de fato entre o dispositivo que está conectado e ao nosso microcontrolador. Então, caso esse valor seja 0, caso esse código resultado seja igual a 0, nós vamos receber a seguinte mensagem. Serial, utilizando no caso a serial. Print, dispositivo encontrado com sucesso. No endereço. E nós vamos mostrar o endereço que ele foi encontrado e dar uma quebra de linha no nosso código. A gente vai mostrar o endereço e o em código hexadecimal. Porém, como eu já disse, isso fica a critério de quem está fazendo. Você pode simplesmente mostrar esse endereço por inteiro, octal, enfim. Fica a critério de quem está montando o sistema. Logo após a gente fazer isso, a gente vai também incrementar a nossa variável de dispositivos encontrados. Já que no fim do código a gente vai mostrar a quantidade de dispositivos que a gente encontrou no nosso conectado ao nosso barramento de 2C do nosso Arduino. Logo após fazer isso, a gente vai definir um pequeno delay, que é no caso aquele tempo de espera, para que o usuário que vai estar utilizando o scanner consiga saber que dentro daquele intervalo aconteceu. Então, basicamente, o código vai parar ali por alguns segundos, caso vocês podem definir aqui no caso 3.000 milissegundos, que no caso ele vai ficar parado 3 segundos, até ele retomar todo o processo novamente. Logo após a gente fazer isso, nós vamos dar um segundo delay, que vai ser o nosso delay do tempo de leitura. Então, o que foi feito até então? O nosso código vai fazer a leitura do dispositivo 2C iterativamente. Caso ele encontre um dispositivo válido, ou seja, ele consiga estabelecer uma conexão e fechar essa mesma conexão, ele vai salvar 0 na variável código resultado, e a gente vai mostrar esse endereço para o usuário. Dessa forma, ele pode anotar o endereço e, posteriormente, utilizar esse endereço para fazer a comunicação e montar o protocolo que ele precisa. Caso contrário, ele não vai entrar nesse if, não vai incrementar a variável e não vai mostrar a mensagem de que o dispositivo foi encontrado naquele endereço. E, por fim, ele vai esperar esse tempo de leitura para que a cada 100 milissegundos ele tente encontrar em um novo endereço o valor que ele precisa. Que, no caso, incrementar aquele valor e buscar iterativamente de forma escalar aquele endereço até encontrar um válido ou não, no caso, dependendo da situação. Bom, ao fim do código, o que a gente vai fazer? Caso o número de dispositivos encontrados seja maior que 0, ou seja, nós encontramos pelo menos um dispositivo, nós vamos mostrar na serial. Foram encontrados dispositivos. Ao fim do código, quando todos esses endereços forem percorridos, nós iremos mostrar uma mensagem informando a quantidade de dispositivos que a gente encontrou, no caso do nosso código. Caso a gente não encontre nenhum dispositivo, que seria o nosso else, nós iremos mostrar a seguinte mensagem. Nenhum dispositivo foi encontrado. Dessa forma, a gente tem toda a estrutura para fazer o escaneamento de 2C no nosso sistema. Caso tudo ocorra normalmente,
a mensagem, e caso ele encontre um dispositivo, pelo menos um, ele vai mostrar o endereço do dispositivo e logo em seguida ele vai mostrar quantos foram encontrados. Caso contrário, ele vai mostrar a mensagem de que nenhum dispositivo foi encontrado. Bom, logo em seguida, no caso, algo até que deveria ter sido feito antes, desculpa, é a instanciação dos objetos que nós iremos utilizar para fazer tanto a comunicação serial quanto a comunicação I2C. Então, para isso, nós iremos utilizar a serial e iremos inicializar ela com uma velocidade de 9.600 bauds através do método begin do objeto serial. E nós iremos inicializar também a comunicação I2C através do método begin do objeto wire. Tanto o objeto serial quanto o objeto wire são padrões da biblioteca do Arduino, então a gente não precisa fazer a instanciação deles no topo do código, como normalmente a gente faz com displays, telas e outros tipos de dispositivo, principalmente quando se utiliza bibliotecas de terceiros. É uma prática de programação para microcontroladores, no caso para Arduino, interessante a utilização dessa seguinte linha aqui. Essa linha normalmente é adicionada ao código quando a gente precisa ter a certeza de que a serial vai ser habilitada antes da gente passar do nosso setup. Essa necessidade ocorre bastante em microcontroladores como o Arduino Leonardo e Arduinos do tipo. Por fim, mas não menos importante, nós iremos chamar a nossa função que a gente criou, que é a scan I2C, ao fim do código. Ou seja, logo após a comunicação serial ter sido inicializada, a comunicação I2C ter sido inicializada, e a gente garantir que a serial está funcionando corretamente, nós iremos colocar a função para executar e identificar os dispositivos em questão. Agora a gente vai verificar para ver se aconteceu algum problema no código. Não aconteceu nenhum problema, ou seja, o código compilou normalmente, não tinha nenhum erro de sintaxe ou semântica. O código ocupou 12% do espaço de armazenamento do Arduino, que no caso são 32 KB, porém 2K são utilizados pelo bootloader, e a gente gastou 527 bytes de 25% da memória RAM do microcontrolador. Agora, para finalizar, a gente vai jogar esse código no Arduino, fazer o upload dele para o Arduino e ver o que acontece. Abrindo o monitor serial, como vocês podem ver, ele vai fazer o escaneamento de todos os endereços, começando do 0 até o 127. E quando ele encontrar um novo dispositivo, ele vai mostrar esse dispositivo, como vocês podem ver nessa linha aqui. Ele encontrou aquela telinha, que no caso está conectada ao endereço 27, no caso em hexadecimal. E vai mostrar ao fim do processo, que no caso seria após ele percorrer todo aquele for, a quantidade de dispositivos que ele encontrou no nosso código. Bom, basicamente é isso a ideia do processo de escanear dispositivos I2C. No caso, foi feito o escaneamento meio que na força bruta, já que a gente passa por todos os intervalos de tempo. Uma tática interessante pode ser você apenas definir um espaço específico. Uma modificação interessante também a ser feita no código, que vai ser simplesmente fazer uma alteração nesse for que foi utilizado aqui. Esse código vai estar disponível no GitHub para quem não quiser assistir o vídeo, para quem não quiser ver todo o vídeo. E é isso aí, pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês. Um abraço.